Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comentar aí mais essa vitória do Vascão. Vasco 3, Volta Redonda 1. Já vou aqui adiantar, se vocês tiverem ouvido algum ruído aí diferente do normal, tá rolando um bloco bem alto aqui do lado de casa, então pode ser isso. Mas vamos falar aí desse jogo em que o Vasco confirmou o seu favoritismo, ganhou sem grandes dificuldades, né? Repetiu aí a tática que usou contra o Concepción, que é fazer um gol logo no começo, para já dar aquela tranquilidade, e depois se aproveitar da característica do Rildo, uma qualidade bem específica dele, que é o cruzamento errado, tão errado, que acaba surpreendendo o adversário, ele erra na bola ali e sai o gol do Vasco. Falando sério agora, foi uma boa partida do Vasco, né? Uma boa atuação do time. Assim, nem precisou ser tão boa. O Volta Redonda não demonstrou nenhuma dificuldade. O Vasco conseguiu facilmente impor seu ritmo de jogo. Logo com 20 segundos de jogo estava na frente. Então teve a tranquilidade para administrar a partida e garantir essa vitória sem nenhuma dificuldade. Foi assim um jogo treino interessante para o Vasco, né? O objetivo do jogo, então, que a gente tinha comentado, um dos objetivos dessa partida, a gente comentou no pré-eleição, era observar os jogadores. A fragilidade do Volta Redonda não permitiu muito que a gente fizesse isso, né? Principalmente no setor defensivo, é complicado de avaliar os jogadores que vinham estreando aí, porque o Volta Redonda não impôs dificuldade, né? É difícil você avaliar um defensor quando o ataque adversário não consegue ser muito efetivo. Acaba chamando... Se jogo contra time pequeno assim, normalmente, se um jogador de defesa se destaca negativamente, né? Por ter ido mal. E acho que para o jogo de hoje serve isso. Se a gente for comparar aqui uma coisa... Lembrar algum lance mais memorável da parte defensiva, no gol do Volta Redonda, o Erle realmente deu uma cochilada ali, deu uma dormida. Mas tá bom, dava 3-0 pro Vasco, quando saiu o gol do Volta Redonda já, um jogo com esses caras de jogo treino, dá pra entender. Paulão também mostrou uma hora ali, no finalzinho do jogo, pegou a bola, saiu avançando com ela no contra-ataque, aí não tinha ninguém, não sabia o que fazer, tentou tocar pro lado, conseguiu errar a bola, devolveu pros caras de Volta Redonda. Então são lances assim, que mostram, né, um pouco do nível dos caras, mas não dá para avaliar. Não vou aqui ser leviano de falar que ninguém do sistema defensivo ali foi mal, é ruim, não serve por causa desse jogo de hoje, né? Dá para falar mais da parte ofensiva. A parte ofensiva, quem eu acho que se destacaram mais foi o Thiago Galhardo e o Rildo, e nem por causa dos gols, tá? Apesar de nos gols realmente mostrarem características interessantes ali deles. O primeiro gol, eu gostei do fato, aquela coisa que a gente já tinha comentado aqui, que a gente viu contra o Concepción, que agora esse time do Vasco, sem Nenê, sem Luiz Fabiano, sem nenhuma grande estrela, acaba sendo um time muito mais coletivo, né? Muito mais disciplinado taticamente, o que não é de todo mal, né? Acaba sendo muito mais efetivo. Se você não tem um craque que decide, um time coletivo, sem grandes destaques individuais, mas bem comportado taticamente, pode ser até mais interessante. Essa tática que é muito tradicional agora no futebol moderno, de marcar a saída do adversário, não deixar os zagueiros pensarem com a bola, é muito interessante. O Vasco se fez disso logo no começo da partida, a bola saiu com Volta Redonda, o Vasco foi para cima dos caras, foi fechando ali os espaços, acabou que lá na defesa o Rildo foi marcar o lateral direito dos caras, o cara tacou na fogueira pro zagueiro, o zagueiro já se embananou, sobrou pro Thiago Galhardo, que mostrou muita tranquilidade na frente do gol, deu o lobbyzinho, fez um golaço, abriu 1-0 pro Vasco, deu muita tranquilidade. O Rildo, também não vou elogiar ele por causa do gol, que foi contra no final das contas, mas foi participação dele, um cruzamento, novamente, que nem contra o Concepción, ele dá um cruzamento meio errado para dentro da área, mas o zagueirão ali se assustou, chutou na bola e acabou fazendo um gol contra. Não é um lance assim de se exaltar, né? Mas vale, assim, é interessante. Esse cruzamento, mal ou bem, uma coisa para assim, a gente apontar de positivo nesse lance, esses cruzamentos que você faz para a área, que a curva, né? O efeito da bola vai para dentro do gol e não para fora,
eles têm essa vantagem. Se ninguém tocar na bola, a bola entra no gol, porque a curva está sendo para dentro. E aí sempre corre o risco de um zagueiro, ou até mesmo um cara da própria equipe ali, só dar um totozinho, já desvia um pouquinho a bola, já ajuda a fazer o gol. É interessante também. Mas enfim, mas não só por causa disso, eu acho que o Thiago Galhardo confirmou a impressão que eu tive depois do jogo de quarta-feira. Não vai ser... Hoje ele jogou com a camisa 10, não é um jogador para ser o camisa 10 da equipe. Não é aquele jogador que, quando o jogo tá difícil, vai chamar a responsa, vai criar as próprias situações de gol. Mas, ali no meio campo, para ajudar, para ser um bom coadjuvante, ele pode ser interessante. Por quê? Não é um Zé Esquerdo, se não é tecnicamente exuberante, ele sabe matar uma bola, sabe tocar uma bola, acelera o jogo, toca rápido, vê o companheiro desmarcado, já toca logo. E isso é muito interessante, traz uma agilidade, uma mobilidade pro jogo muito interessante. Toca e aparece, então ele está sempre dando mobilidade e acelerando o jogo. E isso é uma característica que pode ser muito interessante pro Vasco. Acho que ele pode ser bem útil pro Vasco nessa temporada, né? Alguns vão falar, pô, falou mal do cara quando ele foi contratado, no vídeo da contratação dele. Em minha defesa, eu posso alegar que quando ele veio, eu falei que eu não entendi a contratação dele, porque o Vasco estava cheio de meio campo, né? Desde então a gente se livrou de Nenê, se livrou do Matheus, se livrou do Guilherme Costa, perdeu o Escudeiro. Então, assim, agora a gente perdeu o Matos na lateral, o Pikachu que jogava ali de meio campo se deslocou para a lateral. Então acabou que a gente está com o meio campo escasso aí hoje, né? Teve que escalar até o Caio Monteiro ali, jogando mais recuado no meio campo, porque não tinha quem botar no lugar. Então, dentro desse cenário, é importante ter o meio campo. Chegou esse Thiago Galhardo aí e vem mostrando características interessantes. Pode até não ser, de novo, aquele craque, o cara que vai pender, desequilibrar o jogo pro lado do Vasco, mas no meio, num time que tá rodando direitinho, um time que tá bem azeitadinho ali, ele pode cumprir um papel interessante. O Rildo, eu já acho assim, tecnicamente ele dá uns mole às vezes, né? Você vê que ele falta ali os recursos técnicos dele, mas é muito veloz, se movimenta muito, ajuda na marcação. Então, pelo menos contra adversários mais fracos, onde você não precisa nem de tanta técnica para fazer as jogadas, ele tem se mostrado interessante. Vamos ver aí quando o Vasco pegar times mais do nível do Vasco, um pouco melhores tecnicamente, se ele vai conseguir se destacar tanto na parte ofensiva. Por enquanto, tá mandando bem, não tem motivo pra gente ficar muito desconfiado. Vamos torcer aí pra ele ir subindo a qualidade do futebol dele, conforme os jogos pedirem, né, as partidas necessitarem. Fiquei mais frustrado nesse jogo, na parte ofensiva aí, com o Caio Monteiro e com o Riascos. O Caio Monteiro, eu vou dar um desconto, porque ele jogou bem recuado, jogou... Assim, nessas horas, quando você joga com a numeração, sem ser a numeração fixa, você consegue até entender a posição exatamente dele, né? O cara jogou com a 8, quer dizer, aquele meio campo mais recuado, que joga ali para auxiliar o 10, que não é a posição do Caio Monteiro. O Caio Monteiro é um atacante, é um centroavante, é um cara para jogar enfiado na área, no máximo pela sua velocidade, caindo pelos lados, né? Meio como o Riascos jogou hoje. Jogou fora de posição, jogou ali para completar o time mesmo, porque não tinha outro meia para escalar. Então, nessa aí, eu vou até dar um desconto para ele, não vou criticar muito, mas a verdade é que ele mal apareceu na partida também. E o Riascos, esse aí sim é uma decepção maior, poderia ter mais uma oportunidade aí para aparecer, para conseguir se destacar, né? Mas mais uma vez a gente vê aquele Riascos que eu já esperava. É um jogador, definiram muito bem aí, quando o Vasco estava ainda namorando de volta o Riascos, que ele é o melhor jogador ruim que você pode ter. Porque isso, ele é um jogador esforçado, ele usa muito a sua força, a sua velocidade, corre o tempo todo, busca jogo, não dá para reclamar disso, mas quando ele pega a bola nos pés, se enrola, tropeça sozinho, não consegue criar as jogadas. Mais uma vez a gente viu isso aí, recebe a jogada, parece que vai fazer um lance maneiro, às vezes até consegue dar um primeiro drible maneiro, mas na sequência já se enrola todo. Infelizmente, assim, o Riascos que está jogando aí, é essa lembrança que eu tinha dele, né? Vamos torcer para ser uma lembrança equivocada, ele se acertar, melhorar com a partida, né? Ao longo da temporada e ver se melhora um pouco, porque tá fraco. Até agora tá fraco.
Enfim, apesar de tudo isso, conseguimos uma vitória tranquila no primeiro tempo, 2-0. Isso fez o ritmo do jogo cair, né? Não era uma partida que valia nada demais. Os jogadores naturalmente vão se poupando, até permitiu que no segundo tempo entrasse a molecada aí, então foi legal ver o Hugo Borges jogando pela primeira vez no time principal. A gente conseguiu ver também o Paulo Vitor tendo mais uma oportunidade, e o grande destaque acabou sendo ali o Bruno Consendey, que entrou, fez um golaço, o melhor gol da partida, né? Um chutaço de fora da área lá no ângulo, e que levanta as questões, né? Por que não é mais aproveitado? Por que a base não é mais aproveitada? Porque muitas vezes a gente vai dando chance para jogadores medianos ao invés de dar oportunidade para a molecada da base. Porque, nesse exemplo clássico aqui, insiste com o Bruno Paulista, por exemplo, um jogador que nunca mostrou potencial para fazer algo mais do que está fazendo. Pô, mal joga, sempre se contunde, saiu meio que machucado. Acho que não saiu pela contusão, mas pouco antes de ser substituído, já estava lá no carrinho de novo, sabe? Vai sair no meio do ano, o empréstimo acaba no meio do ano, e de repente está insistindo com ele, ao invés de dar uma chance para o Bruno Consendey, que é cria da base, que é contratado do Vasco. Falaram até em emprestar o jogador, e vai deixar Bruno Paulista no elenco, essas coisas que não fazem muito sentido. Espero que com esse gol de hoje aí, ele mostre que ele merece mais chances do que o Bruno Paulista, pelo menos, né? O Andrei jogou melhor que o Bruno Paulista também. Não faz nenhum sentido Andrei e Bruno Consendey serem deixados de lado para Bruno Paulista jogar, sabe? Beleza, o ataque, o De Sábato e o Wellington estão fazendo bem ali o papel titular? Beleza, sejam os titulares. No banco, bota o Consendey e bota o Andrei. A juventude não tem experiência, paciência. Ganha experiência conforme vai jogando. A molecada mostrou aí que essa coisa de experiência é muito relativo, né? Evander estreou em Libertadores, fez 2 gols, por exemplo. Então talvez a maior lição da partida de hoje tenha sido esse gol do Consendey aí, a aposta da molecada da base. Apesar da vitória, não conseguimos a classificação. Bangu venceu por 2-0 a Cabo Friense e pegou o segundo lugar do grupo. Melhor assim até, né? Sendo pragmático, a verdade é que é melhor ser assim. Não tem porquê. Nem se fosse naqueles tempos ainda em que o campeão da Taça Guanabara já conseguia automaticamente uma vaga na final do campeonato, a gente ainda poderia estar se lamentando aqui. Mas nem é mais assim. Desde o ano passado, são os 4 melhores colocados que vão para a semifinal do Campeonato Carioca. Quer dizer, essa final de Taça Guanabara é muito mais assim simbólico do que qualquer outra coisa. Então não tem por que a gente ficar lamentando ter ficado de fora da Taça Guanabara. É melhor até. Agora são 3 semanas aí pra gente focar só em Libertadores. Vai ter esse jogo quarta-feira aí, que vai ser também, ao que tudo indica, né? Só para cumprir tabela. Difícil de imaginar o Universidade Concepción aprontando alguma surpresa. E depois, sim, mais 2 semanas cheias, a gente vai ter sem nenhuma coisa para desviar a atenção, só para se preocupar aí com o Jorge Wilstermann ou então o Oriente Petroleiro, né? Se for o Jorge Wilstermann que a gente vai pegar, que é um time que joga na altitude, mais complicado, aí melhor ainda ter mais tempo para se preparar fisicamente, se for o caso, ir antes para a Bolívia, para já ir se adequando à altitude. Melhor ainda a gente tá fora já da Taça Guanabara. E aí depois, quando conseguir, se Deus quiser, a classificação para a fase de grupo da Libertadores, aí a gente volta a pensar em Carioca, Taça Rio, aí ganha todas e classifica para a final do estadual, e aí a gente vê como é que é. Beleza? Diga nos comentários então a impressão de vocês sobre a partida, né? O que vocês acharam da partida de hoje? A conversa continua lá, continua no Twitter, tem o Instagram agora, tem o grupo do Telegram. Sigam aí e a gente vai se falando.